Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui, né? Ótimo dia. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Se inscreve no Fanático Vascaíno, que é o canal que fala de Vasco que mais cresce no YouTube, graças a você, a sua confiança no nosso trabalho. Vitor Hugo, Fábio, a recuperação judicial pode estar atrapalhando a contratação de jogadores? Não sei, cara. Não sei afirmar isso para você, não. Mas assim, pode o empresário falar assim, cara, eu não vou negociar com o Vasco porque eu não vou receber, eu vou ter que cair numa fila lá na frente e tal. Porém, o Fábio Melo, que é empresário, inclusive, do Adson e de outros atletas, mas no Vasco ele tem o Adson, ele fala, cara, por mais que eu não tenha recebido a comissão do Vasco, se meu atleta, se o Vasco procurar, como procurou ele pro Mike, e foi interessante, cara, eu vou fazer a operação, mesmo não tendo recebido. Tô muito triste com essa eterna fase, reclama o Vinícius Caixeta. Nós todos também. Nós todos estamos, Vini. Eu não consigo entender que algum vascaíno esteja feliz, tranquilo e tal. Acho que não é o caso. Se contratar, não cai. Então, essa pergunta que eu fiz até na thumb. Aécio, esse time não é suficiente? Não é suficiente. Ficou linda, né? Ficou linda, Vitão. Não é suficiente para deixar o time na Série A? É pouco, é pobre, ok, mas esse time não é capaz, vamos dizer, é insuficiente, esse time não é capaz de manter o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro? É sério que não vai ser capaz? Então, assim, se esse time não é capaz, e aí eu discordo, eu respeito quem acha que não, e no papel o time exatamente ele não é ruim, eu não consigo afirmar que não cai, mas ele tem time para não cair. Agora, não tem capacidade. O que é não ter capacidade? Tem mostrado evolução com o Diniz? Tem. Quantos jogos para trás, antes do Diniz, a gente não viu o time dominando o adversário, envolvendo, vencendo? Fábio, Zaquim Ziyech está livre no mercado. Tem pouco mais de um mês. Certeza que é bem caro. Mas acho que resolveria o ataque do Vasco. Mesma coisa o Nino. Resolveria o problema sinistro da zaga, problema de anos. Tiagão, na verdade, assim, cara, o Vasco não tem bala na agulha para esse tamanho de jogador. Lamentavelmente, a gente não tem bala na agulha para esse tipo de jogador. O que é uma pena. O que é uma pena. Porque esses são jogadores do tamanho do Vasco. Mas a gente não tem possibilidade. Boa noite, Fábio. Boa noite, Gustavo. Não acho loucura pagar 9 milhões pelo Nino, visto que se pagou. O problema é o seguinte, Gustavo, foi o que eu falei com o presidente na entrevista coletiva. Cara, gastou-se dinheiro errado. E aí não sobrou para agora. Basta deixar o João Vitor no banco. Não acho que seja a única solução. Mas passa por aí também, né? Não virá ninguém com uma mínima qualidade, diz o Luciano Zanzoni. Não há dinheiro, esqueçam, é com esse elenco que cairemos. Cara, eu não acho que esse elenco é suficiente para cair, sinceramente. Agora, precisa contratar. Mas também, não precisa contratar de qualquer jeito, né? E uma catástrofe, o Vasco eliminado, Diniz cai, que só se ele quiser ir embora, Luiz. Só se ele pedir para ir embora. Caso contrário, ele não sai. O presidente Pedrinho e o diretor de futebol Felipe, eles adoram, eles têm uma verdadeira paixão pelo modelo de gestão, de grupo, de treinamentos, de ideias de futebol, e são muito alinhados com o Diniz. Agora, se o Diniz entender que não consegue mais fazer o Vasco render, aí ele pede demissão. Mas eu acho muito difícil, muito difícil. Por isso que eu nem falo do Vojvoda no Vasco que está aí no mercado, mas não vejo a menor chance. Vitinho seria uma boa? Acho que sim, Alexandro. É um jogador que cairia muito bem no Vasco. Meu vizinho aqui, inclusive. Voltou da Arábia, está livre no mercado. Mas será que ele quer jogar no Vasco? Será que ele quer voltar ao Brasil e jogar no Vasco? Porque tem isso também. O jogador olha e fala assim, cara, na boa, esse elenco aí tá brigando na parte de baixo da tabela. Melhor não, vou ver se ele tem uma proposta de um time que está mais acima. Isso pode acontecer também, entendeu? Só queria que o Vasco fosse 10% do Flamengo.
Eduardo, eu não. Eu gostaria que o Vasco tivesse uma gestão séria, como teve o Flamengo nos anos anteriores, gestões que levaram a esse modelo de hoje, e que pode ser o Pedrinho, sim. Não vejo nenhum problema em ser o Pedrinho, não. Agora, o campo precisa ajudar. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa dar um upgrade, um salto na sua qualidade, né? Essa situação do Vasco preocupa, Fábio? Preocupa. Claro que preocupa. Sem dúvida nenhuma. Vitinho e Pedro Rocha. Cara, Pedro Rocha tá no Remo, né? Ex-jogador do Grêmio. Acho que foi não é aquele mesmo que jogou no Flamengo? Acho que é esse, né? Não sei. Jogador acostumado, jogador grande, ok, time grande, mas, cara, uma boa. Por exemplo, o centroavante do Del Valle. Agora me fugiu o nome, Lourinho, né? Pô, esse cara com certeza foi pro Del Valle baratinho. E o Vasco não traz um cara desse. Agora, o Vitinho jogaria no Vasco fácil. Será que só por 1 milhão? Tá milionário, mas assim, será que ele gostaria de jogar no Vasco? Spinelli, obrigado, João. Esse que eu queria lembrar. Obrigado, galera. Spinelli, isso. Cara, é muito bom jogador. Pô, o Pedro Rocha é artilheiro na Série B. Tá, mas assim, vamos lá. Quantos anos tem o Pedro Rocha? Cara, só pra eu não falar bobagem aqui, que eu já não sei, tá? Pedro Rocha. Tem 10 gols em 19 partidas na Série B, 2 assistências pelo Remo. Tá com 30 anos. Não, então eu achei que tivesse... Eu ia falar, pô, já não tem uns 34, 35. Cara, 30 anos. Olha aí, seria um nome interessante. Confesso que eu achei que era mais, tá? Eu achei que era mais. Então, assim, já vejo com outros olhos. Vejo com outros olhos já se acontecesse uma negociação envolvendo Pedro Rocha. Tá em atividade, tá fazendo gols. Ah, mas tá na Série B. Pô, ué, nós estivemos na Série B e não apresentamos jogadores dessa qualidade, por exemplo. Então, é isso. O Pedrinho falou que o Vasco era entre os 8 na posição. Estamos em 17º. Faltam esses jogadores de vestir a camisa do Vasco de verdade. Emanuel, concordo com você. Concordo com você. Eu acho que falta esse time responder mais. Responder mais. Esse time ele é pouco cobrado, na minha avaliação. Na minha avaliação. Ele é pouco cobrado dentro de campo pelo que ele não apresenta. Ele deveria ser mais cobrado. Pedrinho de humor nessa coletiva falando dos 8. Na verdade, não foi nem na coletiva, né? Ele tentou se explicar para a entrevista que ele deu para o Joel Silva, do Colina em Foco. Foi lá que ele falou que ele considerava que o Vasco tinha um elenco de top 8, né? Boa noite, Cristiano. Boa noite. O Yuri diz que o centroavante Del Valle cairia muito bem. É o Spinelli, né? Também acho. Deu um trabalho do Carvalho ao Vasco, né? Isso aqui não pode ser relativizado, né? Perder é normal. Não pode ser normal. Não pode mesmo. Aí faz parte de um pensamento pequeno. Faz parte de um pensamento pequeno. O Renato, não é que tem o JV e não quis o Balbuena. Já se paga muito ao JV. E a culpa não é da gestão do Pedrinho. É da gestão anterior, que firmou um contrato que ele recebe R$900 mil. Como é que você vai trazer o Balbuena que queria ganhar mais de R$1 milhão? Com que dinheiro? Ah, mas se não abrir o cofre e não trouxer jogadores qualificados, o time cai. É uma visão. É uma visão. Então, assim... Mas vamos fazer loucuras? Boa noite, Fábio. Real Madrid e Barcelona aproveitam mais a base que o nosso Vascão. Não seria um caminho para o Vasco seguir na reestruturação? Um abraço aqui de Santarém, no Pará. Cara, eu venho debatendo isso há algum tempo. A nossa base precisa ser mais utilizada. Boa noite. A Nike já não poderia fazer uma ação comercial? Colocar uma grana na mesa e trazer o pombo? Imagine que para 2026 já estejam planejando algo, mas o receio é ser tarde demais. Caberia uma pressão do Pedrinho. Igor Barbosa, cara, eu não acho que a Nike vai se meter nisso, tá? De contratação. Aquele cara da Liga 1 é fraco. É Lloyd. Ah, você tá falando do Admar, né? Será? Será mesmo? Fábio Lopes, fala, Xará! Melhor jogar com o Carille e ganhar
Jogar feio com o Carille e ganhar. Ou empatar, jogar bem e perder com o Diniz. Mas será que a gente jogando bem não está mais perto da vitória do que da derrota ou do empate? Jogando mal é difícil você ganhar. Você pode achar uma vitória, né? Mas uma só, duas. Vai fazer sequência? Parou para pensar? É pra gente pensar, né? Isso aí tudo é pra gente pensar. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.